sobre uma coisa extremamente importante, né? Que é a parte da abstração da disciplina. Eu acho que ao percorrer o processo, o próprio Josimar, que falou assim, eu estou ficando mais confuso. A primeira aproximação com uma forma de fazer ciência, que seja uma ciência do sentir pensar, né, que é uma epistemologia da complexidade, ela realmente nos deixa um pouco mais inseguro, porque a gente está acostumado à razão pura. E razão com sentimento é algo que parece que não é fazer ciência. Então, Essa quando a gente vê história um começa longe vídeo da sala como da aquele que a direção. gente acabou de Começa ver, atrás do a gente não volante de está um vendo caminhão um e estradas testemunho puro, a gente não está vendo um relato de experiência desfocado da ciência. A gente está vendo uma história de vida com trajetória autobiográfica que tem elementos fundantes de uma metodologia científica. E é interessante, eu pontuei isso da fala do Josimar no início para trazer para vocês, e dizer que à medida que a gente vai se aproximando do nosso objeto e das leituras, a gente vai encontrando os elementos que são os elementos que nos dão sustentação e nos tira esse impacto inicial que gera a confusão. Então, já no final, o Josimar já vai sinalizar em comentários o quanto ele começa a ser transpassado por essa ideia. Isso, Cris. Esses movimentos e esses conceitos são conceitos que a gente não para refletir, porque a academia colocou de lado pelo paradigma positivista que a professora falou durante muito tempo. E aí, quando a gente se dá conta, é possível fazer ciência sim, a gente vai entendendo o que é. E quem não tem nada? Eu fiquei na dúvida dessa pergunta, mas depois ele explicitou que era sobre fotografia. Importante dizer que todos aqueles elementos trazidos como fonte para a autobiografia, eles não são fontes para comprovação. Ter fotos sobre o meu percurso. Se eu tenho e faço uma leitura autobiográfica, se ele traz a memória referência, que a gente chama memória referência, aquilo, tudo que vocês botaram nesse chat, é importante, mas eu não preciso ter fotos para comprovação, porque para além da comprovação da ciência, eu preciso ter uma interpretação, uma hermenêutica compreensiva de processo. E a gente vai constituindo esses elementos no passo da construção. Quando eu me lembro que eu não tinha o meu registro de identidade e eu precisava estar encostada, isso tem um reflexo na minha formação. Eu, particularmente, eu não tinha idade para estar na sala de aula, eu precisei levar uma cadeira, porque a professora, a freira, na época, disse que eu estaria ocupando uma cadeira, e minha mãe, no dia dela, disse, o problema é a carteira, eu levo a carteira. Então, existem questões que vão passando na nossa história, que vão trazendo essas referências, e elas não falam sobre a minha pessoa apenas, ela fala sobre um sistema escolar, ela fala sobre um sistema de exclusão, um sistema de gestão que privilegia uns ou a outros. Então, quando eu não sou gestora e vou ter que pensar em uma problemática para organizar essa problemática, eu trago isso de uma forma a me posicionar como educadora, que todos nós somos, dentro de processos gestores na educação profissional e tecnológica. Então, se meus elementos são elementos que são a base de educação, eu penso neles, mas vou refletir a partir da categoria central gestão, porque é nesse sentido que eu estou fazendo essa especialização. Percebem o movimento? Não me vejo nessa fala, me parece algo sempre de gestor para gestor, e quem não tem experiência em gestão. Eu acabei de responder isso já pensando na tua fala, Vanderly. Você vai fazer experiências em outras áreas, sim, Josimar, como eu disse, agora sem perder de foco a categoria de gestão, porque todas essas áreas, seja na área da ciência agrária ou extensão e pecuária, você tem processos gestores que envolvem
os elementos que estão na tua base de educador. Então, enquanto gestão, como é que eu vou pensar uma gestão democrática para as atuações na área de ciência agrária e nos projetos de extensão que são feitos na agropecuária? Então, todos esses elementos a gente vai pensar também enquanto gestor. Nossas próximas disciplinas têm gestão, então isso vai ajudar vocês a abrir esse escopo também. Ana, eu destaquei seu comentário porque é uma memória referência que traz do teu elemento de constituição enquanto profissional da educação física. E são essas memórias charneiras, né, que são chamadas assim pela Jussou, que nos levam a refletir cientificamente a possibilidade da formação. A Cris volta a passar um filme, né? Esse carregar sonhos e mochilas também são memórias charneiras. Pode passar. Pronto. Então, assim, várias memórias charneiras apareceram no chat, o que demonstra que o objetivo de atravessar vocês sobre o aspecto da formação a partir de autobiografia, ela é constituída quando a gente vai se aproximando dos objetos. E aí agora a gente vai ver um pouco como foi elaborada a sala de vocês para essa disciplina e como vocês vão traçar esse percurso. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte: muitos de vocês estão tendo dificuldade para acessar a atividade, para acessar as aulas. Em momentos anteriores, eu já disse, olha, gente, não tem problema você usar o computador, o celular para fazer acessos, mas em algum momento é extremamente importante que vocês já olhem a sala como um todo no computador. Por quê? Porque a partir do computador, vocês têm essa visão geral aqui. E vocês podem localizar cada coisa. Então, é muito importante que, no mínimo, vocês consigam acessar para ter a visão geral e, quando forem para o celular, fazer acessos rápidos, porque o aplicativo não mostra dessa forma. Então, gente, façam um esforço. Mas eu não tenho computador, eu só acesso pelo aparelho móvel. Vá no polo presencial para poder olhar, vá na escola, abra um computador, veja com alguém a possibilidade de se familiarizar primeiro com as áreas de acesso, para depois estar navegando pelo aparelho móvel. Eu garanto a vocês que isso vai ajudar vocês a não ficarem tão perdidos. Porque existem perguntas que são feitas no grupo que me dão a clareza de que a pessoa nem sabe do que está falando. Então, eu preciso ser muito clara com vocês sobre isso. Assim, vocês dizem sempre, a professora é muito delicada. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente tome algumas atitudes de organização de vida. A gente está chegando na terceira disciplina, na quarta disciplina. Vamos fechar o módulo agora, o primeiro módulo, e partir para o segundo módulo. E agora, né, a gente está com um caminhão engatado e não pode soltar de jeito nenhum. É seguir em frente. Bem, essa é a composição da sala, mantendo o mesmo template, o mesmo layout que fizemos anteriormente. Aqui do lado direito, vocês têm a data das aulas síncronas e o link para o canal do YouTube. Aqui nós temos também a indicação da roda de conversa. O horário da roda de conversa com a tutoria, ela será sempre o horário combinado com o tutor. E eu coloquei o e-mail para que quem precisa conversar com a tutoria, questões de nota, questão de atividade para correção,
encaminhem para o e-mail da tutoria, que eles vão responder e repassar para mim quando for necessário. Então, é importante vocês terem acesso a essas coisas e guardarem essas coisas. Aqui ainda, nessa primeira parte, vocês têm o PUD da disciplina, vocês têm o link que vai para o material completo, que é disponibilizado, e para os recursos da biblioteca, tá? Logo abaixo, a gente tem um canal aberto. No canal aberto, esta disciplina já foi disponibilizado para vocês o calendário do curso de formação e os critérios de avaliação e orientação sobre a atividade. Então, já está disponibilizado para todos vocês, depois vocês vão lá e vão olhar. Eu vou querer falar sobre calendário agora. Por que eu vou querer falar de calendário? Para que vocês possam acalmar o coração de vocês e organizar a vida de vocês. Porque a formação de vocês não é só a passada, ela é contínua e continuada, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar também nessa organização. Então, para vocês se organizarem melhor, vamos aqui olhar o calendário. No calendário, aqui estão as disciplinas que já foram feitas. A gente está nessa disciplina, trabalho de metodologia científica. E no trabalho de metodologia científica, ela começa hoje e vai até o dia 15 de novembro. Presta bem atenção a essa data, gente. É o fechamento do módulo. E fechamento do módulo implica em vocês conseguirem realizar a atividade e entregar no prazo para poder fazer a rematrícula para o módulo 2. Senão a gente tem comprometimento, tá? Vamos lá. Do dia 16, quando terminar a disciplina até o dia 20, vocês vão ter um período de recuperação. Recuperação de quê? Recuperação das atividades que não foram feitas e atividades complementares. Então, assim, quem deixou qualquer atividade por fazer, refaça. Quem não fez a atividade, tipo quiz que é fechado, ele vai ser reaberto para vocês. Mas não vai ser reaberto lá naquela sala, em outro espaço. Então, vocês serão orientados a fazer essa recuperação. Há um período específico para isso. Agora, fórum, tarefa que tinha que mandar, que não foram mandadas, minha recomendação é que faça, porque a recuperação é composta de atividades que não foram feitas, que precisam ser feitas, e atividades complementares. Então, vocês têm 3 disciplinas. Durante todo o percurso eu fui falando, olha, gente, não deixa sem fazer, não acumula, porque são poucos dias. Então, façam e deixem sempre essas atividades em dia. Eu me atrasei? Está lá por fazer? Refaça, porque ela vai ser feita nem que seja nesse período da recuperação, tá bom? Vocês vão ter um intervalo de 2 semanas. Do dia 16 ao dia 5, vocês têm intervalo de aula, que é o processo de organização de matrícula, de rematrícula. Então, vai ser dando certo vocês irem se estruturando. Como recomendação, a gente colocou que nesse período vocês façam uma revisão das escritas reflexivas de vocês e dos planos de estudo de vocês. É uma recomendação, tá certo? No módulo 2, que vai ser iniciado logo após essa disciplina, nós vamos começar a discutir conceitos específicos de gestão. Então, são essas disciplinas de gestão, vamos ter do mesmo jeito o período de recuperação e o intervalo, considerando os tempos necessários para a rematrícula e todo o processo burocrático que acontece pelo que é acadêmico. Aqui, quando vocês olharem o calendário que está disponibilizado para vocês, atentem para isso, para essas marcações em azul. O trabalho de conclusão de curso, vocês vão ter mais ou menos um mês para fechar junto com o orientador. É importante vocês marcarem essas datas. Marcar quais datas? Os períodos de escrita, de revisão, de entrega da versão final,
porque o prazo máximo de defesa é até o dia 12 ou 15 do 12. Mas lembra, nós estamos construindo o TCC de vocês desde o começo da primeira disciplina, desde o começo do primeiro encontro. Então, não haverá grandes dificuldades para que vocês consigam contemplar esse processo. Mas eu preciso que vocês atentem para os prazos. E esse é o calendário agora definitivo, com todos os ajustes necessários, tá bom? Sobre as notas de Fundamentos 1 e de Cultura Digital. Vocês acessam essas notas no que acadêmico. O que acadêmico já está com as notas lançadas e os diários entregues. Então, vocês podem ir lá olhar. Professora, houve divergência de nota, eu estou com problema de nota. A recomendação é envie e-mail para a tutoria, o e-mail da tutoria está na sala virtual, com cópia para mim da coordenação, para que eles vejam o que aconteceu e ajustes que sejam necessários serão feitos, tá bom? Evitem discutir nota em grupos de WhatsApp, porque não vai resolver nada. Então, direcione institucionalmente ao seu tutor e à coordenação. Primeiro, o seu tutor, coordenação em cópia só para acompanhamento, tá bom? Vamos lá. Como é calculada a nota? A nota é calculada fazendo a média aritmética das atividades. Então, vocês vão analisar, vão olhar no acadêmico, tá, anota lá, a nota foram de 3 atividades, de 2 atividades, foi feita a média aritmética e colocado uma única nota no acadêmico, tá certo? Se houver alguma divergência, é só nos comunicar. Bem, seguindo agora para a disciplina, que está linda, linda, está muito bonita. A disciplina está, assim, um primor. O primeiro bloco é a elaboração do plano de formação. Então, como é que a gente constrói o design da sala? A gente bota uma imagem representativa, nessa imagem a gente bota um pequeno texto e esses links que estão em laranja, eles direcionam para aquele material completão. Então, você lê aqui sobre plano de formação, sobre articular vivências em contextos. Então, sempre é essa dinâmica. O link leva para o conteúdo maior. Naveguem nesses links, estudem esses conteúdos. E aí, vocês terão essa atividade que é o fórum virtual, o quadro de escuta. Esse quadro de escuta, sim, Aline, não se preocupe, não. Serão notificados e normalmente a rematrícula a gente faz automático. O problema é que quem ficar com pendência aí pode gerar dificuldade. Por isso que eu estou pedindo muita atenção para o cumprimento de prazos nesse momento final do módulo. Essa escutatória. A escutatória vai ser um fórum diferente. Então, presta atenção. Eu vou explicar direitinho, porque isso aqui vai ficar gravado e a gente vai compartilhar também com quem não está podendo assistir. O que é que na escutatória a gente vai fazer? É um fórum onde o escutar é importante. Aqui a gente vai elaborar a problemática de cada um de vocês. É um fórum de tópico que você abre. Então, qual a sua primeira missão? Samila vai pegar e vai elaborar o problema a partir daquela orientação que a professora Samara deu hoje, daquela questão central, ela vai elaborar o problema dela, o problema com o objeto que ela quer investigar. Ela elabora o problema e disponibiliza esse problema. Ao disponibilizar o problema, ela deixou lá. Cada um vai disponibilizar a sua problemática. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar e vamos responder a essas 3 questões, que são as questões centrais. O que eu acho sobre a sua problemática, Samila? Eu vou dizer.
o que eu contribuiria para a sua problemática? Aí eu vou falar. E no que é que sua problemática ela tem relação com a minha? Ou será que não tem? E aí você vai responder essas 3 questões para o seu companheiro e vai deixar a sua contribuição. Ok? O que é que nesse chat é importante? Vocês têm que observar o seguinte: primeiro, postei minha problemática. Depois eu vou comentar em 3, eu acho que são 3, gente. Vocês vão comentar em 3 postagens de 3 colegas. Vocês devem comentar em pelo menos 2 colegas, certo? É importante observar e não deixar comentários sobrecarregados na Samila, porque ela foi a primeira. Então, só é permitido, no máximo, 4 comentários por post. Então, se a Samila já colocou, a Aline comentou, o Josimar comentou, a Fabiola comentou e eu comentei, então já tem 4. Você não pode mais comentar onde tem 4 postagens. Você tem que procurar um outro companheiro para poder fazer os comentários. A professora, mas está faltando aqui a, deixa eu ver aqui. A professora Maiara, ela ainda não fez a postagem dela. Vamos incentivar a Maiara, então, para fazer a postagem dela para a gente ter onde comentar. A Vanderly disse que já vai postar, então vamos ficar atento para postar. Então, esse quadro de fórum da escutatória, ele segue uma dinâmica diferente. Ele é colaborativo e a gente vai precisar fazer esse movimento de estar trabalhando com o tutor e com os companheiros para que todo mundo consiga, para que o tutor. Obrigada, Késia. O que chamou minha atenção sobre a problemática anunciada por você foi o que coincide, lembra ou se diferencia da minha problemática. Então, são essas questões que a Késia está colocando aqui que vão nortear a sua segunda postagem. E aí, nesse sentido, a gente vai fazer um grande quadro de escutatória. E como a gente brinca aqui no final, essa escutatória vai dar muito o que falar. E os grupos de WhatsApp vai nos ajudar nesse sentido. Aqui, a gente tem nossa área padrão, né? Que em todas as salas a gente tem, que é o memorial formativo. A estrutura do mesmo jeito, links para a gente acessar o trabalho geral. E aqui a gente tem a escrita reflexiva, que agora é o plano de formação, a tão desejada estrutura de TCC. Então, nesse plano de formação, a gente vai buscar responder à pergunta: qual aspecto da realidade da gestão na EPT eu pretendo investigar durante a minha formação para o enfrentamento da minha prática como profissional da educação profissional e tecnológica? E aqui, gente, a gente tem um elemento-chave. Naquele fórum da escutatória, eu estou elaborando o meu problema, certo? Beleza. Eu preciso fazer aquilo acontecer, que é elaborar o meu problema, junto com os tutores, junto com os meus companheiros. E aí agora a gente vai vir para montar a estrutura e entregar essa estrutura. Vamos lá para essa estrutura? Foi disponibilizado para vocês em Word. E aí essa estrutura, ela é já montadinha para que vocês possam organizar. O que é legal de ver na estrutura? Legal de ver na estrutura que quando ela está pronta, a gente fica feliz, é como se a gestação, né? O gestar desse menino, dessa menina que a gente está promovendo, ele
ele vai ganhando forma. E aqui é realmente isso que acontece. Vai ganhando forma para vocês. Então, temos aqui a capa base. O título que vocês vão colocar, ele deve estar ligado ao problema que vocês elaborarem, né? O que estão ligado à vida de vocês, quem está ligado à educação física, quem está ligado à agropecuária, quem está ligado à parte pedagógica, quem está ligado à violência, quem está ligada a quem está ligado a discriminação racial, porque uma coisa que gostaria de chamar muita atenção, o vídeo que a Samara trabalhou foi de um recorte de uma formação específica de uma gestora, que era da educação física, mas a peculiaridade e os problemas sexistas, machistas, patriarcais, feministas, eles vão se fazer presentes, racistas, preconceituosos, eles vão se fazer presente de acordo com a vivência e o interesse de pesquisa de vocês. Então, aqui a beleza é que vocês mesmos vão começar a ver, como a Aline está falando, a materialidade do sonho. Vocês vão começar a sentir que tem forma, que tem jeito, que começa a ter corpo, que começa a ter cabeça, perna, braço. Pode faltar um membro, pode faltar uma coisa ou outra, mas é nesse movimento de organização e considerando as situações atípicas que a gente vai ganhando a forma, seja a forma que for, mas tem forma, não é apenas abstração. Então tá aí. Pensem no título. Esse título vai mudar na medida em que vocês forem viajando, porque ainda temos um bom tempo para organizar isso, né? Temos quase um ano, mas um ano passa assim. Então, a gente tem que começar logo. E eu estou muito orgulhosa de vocês, porque tem muita gente que está com o trabalho praticamente pronto. Agora só vai dar as formas finais. Pode baixar, Kézia. Vamos para a introdução. Tem o sumar. Aqui eu botei para vocês colocarem uma frasezinha, se vocês quiserem, né? Que sempre gosto de colocar. E depois os outros materiais a gente bota. Essa formatação aqui, que como fazer sumário é uma coisa que me deixa nervosa, eu particularmente, porque tem letra que é assim, letra que é em caixa alta, letra que é em itálico, letra, eu botei assim, mais ou menos, só para ajudar vocês, tá? Mas isso aí, com o tempo, vai se estruturando. Vamos para a introdução, que é o que nos interessa. Aqui na introdução, pode ampliar, Kézia. Essa explicação para o estudante, eu botei em cada parte, tá? Depois vocês excluem. Todo o texto deve ser justificado, digitado em fonte Times Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, com exceção de citação com mais de 3 linhas, notas de rodapé e paginação, que devem ser fonte tamanho 10, espaçamento simples, que é o espaçamento 1. Isso é norma ABNT. Eu botei aqui para vocês lembrarem. O que eu vou fazer na introdução, professora Marlene? Ah, vai fazer o que você já fez. Já fez. Você só vai melhorar. Trazer os textos que você escreveu na disciplina de Ambientação e Cultura Digital, os quais apresentam sua história de vida, desafios formativos e compreensão de mundo. Lembra que a gente fez isso lá, em ambientação, nas primeiras provocações? Então, você vai trazer seu texto e arrumar. Agora, na estrutura que vocês colocaram de referencial teórico, não, calma, Marlene, não bota as coisas na frente. Vamos focar só aqui. Então, na introdução, você já tem esse texto. Pega lá seu texto de ambientação e de cultura digital, arruma em primeira pessoa, dá corpo a ele e vai apresentar aqui. E nessa estrutura, você vai conectar agora o seu objeto de pesquisa. E esse objeto de pesquisa, você vai organizar direitinho para que ele possa ser incorporado a sua, como é que fala?
a sua problemática e seus objetivos. Então, escreveu o texto que trouxe lá da ambientação e cultura digital, e aí você vem e vai apresentar a sua problemática e seus objetivos. Didaticamente, eu estou pedindo que vocês façam uma separação. Escreveu na introdução, pode mostrar essa parte final, Késia? E aí, didaticamente, eu estou pedindo que vocês coloquem ele separado. Para quê? Para que você mostre o problema de pesquisa, o objetivo geral, o objetivo específico, para quando vocês chegarem para apresentar o orientador de TCC, ele vê claramente. Isso é muito importante para quem vai orientar TCC. Então, você vai chegar, a primeira coisa que vai pedir é: qual é o seu problema de pesquisa? Aqui, professor, já tenho. Isso é o objetivo geral. Ah, professor, eu pensei nesse e nesse. A gente pode melhorar? Pode. Aí o professor vai lá e melhora. Mas aqui a gente já vai ter isso trabalhado. Aline, o que você já escreveu em ambientação, em cultura digital, entram exatamente aqui na introdução. Vamos agora para o referencial. Olha que lindo! Professora, e o referencial, o que vai ser? O referencial é exatamente o produto da disciplina de Fundamentos 2. Vocês escreveram, né, sobre alguns tópicos em Fundamentos 2. Vocês vão trazer exatamente como está lá e colocar aqui. Só isso. Vai ter terminado o referencial botando só aquele negócio lá que foi feito em Trabalho e Educação 2? Não. Ele vai ser ampliado, mas não agora. Em TCC 1, ou em TCC 1 o quê? Em Metodologia de Trabalho Científico 1, não. Aqui só precisa colocar o que já foi feito no Trabalho e Educação. Depois, quando for na disciplina de gestão, no módulo 2, a gente amplia isso aqui. A cada disciplina a gente vai escrevendo um pouquinho e colocando aqui. A cada disciplina a gente vai escrevendo um pouquinho e colocando aqui. E aí, ao final, vai estar tudo ok. Pronto. Então, entendido? Referencial teórico, eu tenho que escrever muita coisa agora? Não. Pegar só o que já está escrito e colocar aqui, que é de Trabalho e Educação 2. Pronto. Perfeito. Próximo tópico que tem no plano de formação é a metodologia. Eita, professora, já a metodologia? Não, é só para vocês terem a visão geral do caminho. Então, a metodologia só vai ser trabalhada na próxima disciplina de Trabalho Científico 2, tá bom? Então, metodologia vai ficar bem assim, desse jeito no arquivo de vocês. Não mexe nada, tá tudo ok. Ah, mas professora, mas e aí, professora? Eu queria já começar. Tá bom, se você quer começar, a gente vai, fala com a professora orientadora, a gente diz para você um texto ou outro para você ir se apropriando. Mas, por favor, não enlouquece. Faz as coisas compreendendo o todo, mas garantindo o seu passo a passo, que vai dar certo. Depois de metodologia, o que é que a gente tem? Referências. Nessas referências, você só coloca aqui os textos que você citou. Então, eu citei o texto da Samara, aí eu coloco aqui. Eu citei o texto do Frigoto, aí eu coloco aqui, tá certo? Mas isso aqui a gente conversa com a tutoria e fica fácil. Professora, qual é o meu foco? Meu foco nessa disciplina. Seu foco nessa disciplina é pegar este material e fazer a introdução com os textos que você já tem e se permitir autobiografar. Depois da inspiração da aula de hoje, você consegue pensar e escrever seu texto em primeira pessoa, trazer o que você já tem escrito em ambientação e cultura digital e ganhar uma forma, criando o seu problema
e seus objetivos. E assim, colocar o que já está posto e encaminhar no prazo correto, porque isso vai garantir a rematrícula automática, sem eu ter problema com o acadêmico. É isso, gente. Basicamente, a atividade foi estruturada para ser complexa, profunda, rigorosa, mas, sobretudo, com simplicidade. Eu queria que vocês entendessem que desde o primeiro dia que a gente sentou aqui para conversar, e foi bem aqui nesse lugar, no meu caso, quando a gente sentou aqui para conversar, a gente vem encadeando cada uma das atividades, pensando e focando no último dia que vocês vão defender esse TCC de forma brilhante. Não, você não só tem 10 dias para isso não, Aline. A disciplina vai do dia 25 até o dia 15. Bem, dito isso, Fabíola. Fabíola tá dando uma sugestão que é, se passa alguma coisa na cabeça de vocês não estão com acesso, usem o áudio, façam um grupo, tipo assim, faz o grupo, bota o nome de alguém, depois deixa esse grupo só para você registrar, e aí você vai e faz um áudio. Ah, eu preciso falar disso. Poxa, aquela experiência vai trazer tudo direitinho. E aí você faz um áudio e depois vai lá, transcreve e organiza a escrita de uma forma mais bonita. Não deu nó nenhum, Aline. Pare de ficar criando um nó onde não tem. Desate esses nó. Bem, a, a professora Samara, ela, ela mostrou para a gente um vídeo onde a metáfora utilizada era travessia. Quem leu meu texto, Temporalidades na Vida e Formação, viu que eu uso como metáfora o cozer de costura e o cozer de cozinhar. Essas foram as metáforas que eu trabalhei durante o meu percurso de tese. E aí, para provocar vocês, diante de tudo que a gente tem vivido, e ontem houve uma discussão muito legal no grupo da comunidade, que foi o pessoal falando assim: ah, eu queria dar conta de todos os textos. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não contam para ninguém. A gente nunca vai dar conta de todos os textos. A gente nunca vai dar conta do referencial teórico completo. Pense que vivemos em um mundo que a produtividade acadêmica, ela é intensa. Enquanto a gente está conversando aqui, alguém já publicou alguma coisa nova. Os grupos de pesquisa estão a todo vapor, os dossiês estão aí vindo. Então, assim, a gente vai selecionando aqueles que são clássicos, aqueles que são de referência para a categoria teórica que a gente vai estudar, e vai se aprofundando na medida em que vai conseguindo ler. Então, minha gente, tranquilizem o coração de vocês, façam boas escolhas, escolhas conscientes e acadêmicas rigorosas. Eu preciso ler a Passege, preciso. Aí eu preciso ler o Pinot. Eu acho que é recomendado ler Pinot. Eu preciso ler a Barbosa. Eu acho que é. Então, você vai procurando os seus autores de afinidade, suas relações de proximidade e coerência teórica e vai se aprofundando, certo? Qual o material que você precisa ler todo? Você precisa ler todo o material, aquelas 22 páginas que são selecionadas para você, que vão conduzindo a linha da disciplina. Depois elas vão linkando e tem vários recursos. Todos aqueles textos e artigos, eu vou selecionando aquilo que diz respeito a mim. É minha obrigação docente fornecer o máximo de referência para vocês.
mas sabendo que elas não serão contempladas na sua integridade. Então, diante daquela fome toda que eu vi ontem no grupo, querendo dar conta de tudo, eu me lembrei de uma escrita, e ela diz assim: Platão fala no banquete, no banquete de Sócrates, ele diz o seguinte: aliás, Sócrates fala no banquete de Platão o seguinte: o que deseja, deseja aquilo de que é carente. Tem o que não deseja, se não for carente. É preciso desejar, é preciso ser carente. E aí, meu amigo Rubem Alves vai dizer: é a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento do afeto. Nasce do afeto. Nasce da fome. Então vamos manter nosso aparelho pensador faminto. E aí eu mesma digo: manter a fome saciada é uma arte. E a cozinheira tem que saber disso. A cozinheira, a professora, tem que saber disso para ativar o desejo, o afeto, o aparelho pensador e a fome, mesmo diante da comida, da fartura do banquete. Então, nós oferecemos o banquete, nós oferecemos a fartura, mas também oferecemos o desejo de se manter na fome, tá certo? E diante da fartura, a gente não vai conseguir dar conta de comer tudo. A nossa guludice precisa ser saciada, mas com boa comida. Então vamos trabalhar para que a gente encontre os melhores pratos, os melhores autores para fundamentar o nosso trabalho. E eu agradeço a vocês toda a paciência do dia de hoje e me despeço de vocês com um carinho imenso. Um beijo para vocês e um bom final de semana.